Olá, meus queridos amigos, vamos lá, galera. Um dia um tanto quanto estranho, tá? Porque eu sempre falei pra vocês aqui que, quando o Bolsonaro fosse preso, eu iria comemorar, eu ia dar risada, né? Afinal de contas, é um sujeito vil, é um sujeito que... Obviamente, eu levo essas coisas pro pessoal, né? O sujeito que fez o que fez contra a gente, contra familiares, contra amigos, né? Os dele, a turma dele comemorou quando prenderam pessoas amigas nossas. Mas não é esse o sentimento que eu tenho. Na verdade, eu tava ontem me dirigindo ao podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Aliás, assistam o meu episódio ontem no Inteligência Limitada. E quando eu soube do que estava acontecendo, me veio uma sensação só de... Nem acho que... Assim, ainda que seja uma prisão domiciliar, a forma como tudo isso aconteceu, vamos dizer, a forma como o tema está se dando, tá? Ela tira a legitimidade da prisão, ela diminui, inclusive, o que aconteceu, porque na prática nos parece que o Bolsonaro está recebendo uma prisão agora como parte de um jogo que envolve Alexandre de Moraes e Donald Trump. Então o Alexandre de Moraes ele está emitindo uma prisão, uma ordem de prisão domiciliar como forma de responder à imposição da lei Magnitsky contra ele, ou seja, o Bolsonaro se torna peça para o Alexandre de Moraes de um jogo político dele com um agente estrangeiro. E tudo aquilo que o Bolsonaro fez, e que num julgamento sério, com amplo direito de defesa, não a forma como está rolando através do inquérito do Alexandre, seria algo bonito num país supostamente sério, supostamente sério não, num país que se colocaria como sério, dado que o Bolsonaro cometeu os crimes que cometeu, tentou o que tentou. Dentro de um contexto atual, o Bolsonaro ganha até um caráter de vítima, e a gente acompanha, por exemplo, o editorial de um jornal como a Folha de São Paulo, que você pode chamar de tudo menos de bolsonarista, falando que a decisão do Alexandre de Moraes foi errada, foi casuística, e dizendo também que ele, na ânsia de nos proteger, né, ou na ânsia de proteger a democracia, o democrata se torna um tirano e implanta sua própria tirania. Então a própria Folha de São Paulo abordou, eu não estou vendo ninguém no jornalismo, tirando, sei lá, o Reinaldo Azevedo, sabe, que, enfim... dispensa aqui apresentações. Ninguém no jornalismo tá falando, nossa, que decisão interessante. Tá. Não, todo mundo tá percebendo que virou um jogo político e que o inquérito e a história toda que envolve o inquérito e a própria luta do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro cruzou muitas linhas e nós estamos oficialmente, acho que isso já era claro antes, mas acho que está mais claro do que nunca agora, nós estamos vivendo num país em um litígio político eterno. Eu já comentei, eu acho que vale trazer, eu cheguei a falar um pouco disso no Vilela, mas esse é um ponto que nós precisamos colocar. Qual é a natureza da nossa democracia? E aqui eu queria colocar isso porque as pessoas falam muito, ditadura do judiciário, nós vivemos uma ditadura. E nós vivemos um regime estranho, né? Um regime em que a burocracia, ela detém tamanho poder que ela começa a deliberar para além das regras estabelecidas, né? Ela começa a criar, ela vira fato gerador de direito, né? Ou seja, emana direito da parte da burocracia. E isso acontece não só no Brasil, isso não é um privilégio brasileiro. Se a gente olhar para a Inglaterra, isso está acontecendo. Se a gente olhar para o primeiro governo do Donald Trump, isso estava acontecendo ali também. Se a gente olha para o que aconteceu na Colômbia, para algumas vezes o que aconteceu também na Argentina, especialmente no governo do Macri. Então, se a gente pinta um determinado cenário global em que, dado que a democracia ela se torna uma briga permanente entre setores de uma sociedade altamente fragmentada, então, se não me engano, a turma do Obama, que falava que era a democracia dos ascendentes, né? Ou seja, vários setores marginalizados, né, nos casos das minorias, eles começam a ascender e disputar espaço. Então é o imigrante de uma determinada comunidade contra o imigrante de outra comunidade, contra as mulheres, contra gays, contra trans, contra negros, contra people of color. Ou seja, você tem uma massa de pessoas disputando espaços na sociedade. Essa disputa é naturalmente conflituosa. E aí você tem também uma coisa que seria uma espécie de classe média genérica, né? E essa classe média genérica ela começa a responder a esses estímulos que atentam contra o estilo de vida deles, elegendo um líder popular. E a esse fenômeno dão o nome, a academia e em geral o establishment político nesses lugares, eles vão dar o nome de fascismo, né? O fascismo, o populismo, o uso das redes sociais transformado em arma de perseguição a minorias. E aí, num contexto de clima de guerra, e é clima de guerra, e eu vou só fazer um breve parênteses, porque é um clima de guerra. Imagine que você é um jovem e quer, não importa a sua linha política, se tornar um político, participar do jogo político. A primeira coisa que você vai pensar é, qual briga eu vou arrumar?
E é real, seja no MBL, seja, sei lá, na direita bolsonarista, seja um militante de esquerda, pessoal, seja um cara da bolha comunista, a primeira coisa que você vai procurar é um conflito. Porque tá tão entranhado, vamos dizer, neste modelo democrático, a ideia de que nós somos uma sociedade necessariamente em conflito e que participar da política consiste em ter um conflito com alguém, que você vira uma sociedade, vamos lá, quase robesiana, né? Uma sociedade de guerras de todos contra todos, e que, num cenário desses, alguém vai precisar se impor e colocar ordem na casa. Quem é que faz isso? Quem está fazendo isso, neste contexto, é a burocracia. E a burocracia faz isso através do seu braço mais poderoso, braço institucional mais poderoso, que é o judiciário. Isso não é, isso aqui, só para entender, não é um entendimento meu. Tá? Isso é um entendimento que muitos elementos da própria direita americana, gente na direita europeia fala disso. Só que esse é um entendimento para mim tão preciso, né? Ou seja, você pega o status atual das democracias contemporâneas e você inclui a ascensão dessa burocracia, você entra aquilo que aquele Burnham fala aqui a gente pode chamar de estamento burocrático, de management, né? De administrativo burocrático. Esses caras ascendem, se tornam um poder e esse poder se torna um fim em si mesmo. E aí eles justificam essa ascensão, e essa é a parte mais importante, que é a parte que entra o discurso do próprio Barroso, através da defesa intransigente dos direitos humanos. Então eles pegam a Constituição, e todas as constituições modernas acabam incluindo isso, né? Nós temos, vamos dizer, tem um imperativo categórico aqui, a defesa dos direitos humanos, a defesa da igualdade. Então você pega, vamos dizer, temas e valores abstratos, e você cria uma interpretação específica na defesa e na promoção dos direitos de uma determinada minoria, ou de um setor, ou melhor, de uma facção que está em disputa, e em nome dessa defesa, a você é permitido perseguir ou, vamos dizer, cruzar linhas contra determinados adversários. E o que acontece, que é a parte mais curiosa, nessas democracias todas, no Ocidente, é permitido fazer isso contra o mesmo setor social, que em geral são classes médias que elegem uma liderança populista para ocupar uma posição de poder e tentar dar fim a essa guerra. Tá? Então o padrão é mais ou menos o mesmo. Tá? Diante dessa guerra de todos contra todos, as classes médias escolhem um líder populista, não importa a causa. Nos Estados Unidos teve o tema da imigração, você vai ter o tema da desindustrialização. Na Europa você tem também o tema forte da imigração, você vai ter o tema se estar na zona do euro é ou não é importante. Né? Aqui no Brasil tinha a questão da violência, que é a questão da corrupção, quando elegeram o Bolsonaro. E aí esta burocracia se arma e enfrenta esses caras, se colocando como defensores de princípios que estão anteriores a essa guerra, que é a defesa, vamos dizer, intransigente dos direitos humanos. E esse jogo ficou manjado. Agora, em alguns lugares a burocracia venceu. Aqui foi um lugar onde a burocracia venceu. A burocracia venceu porque o inimigo populista dela se chamava Jair Bolsonaro. E a gente basicamente botou um orangotango no poder para enfrentar esses caras. Cara, um orangotango vai fazer coisas que o orangotango faz. Tá? Ele vai brigar com outros orangotangos, ele vai fazer sexo com as orangotangas, ele vai se alimentar de maneira rudimentar, e era isso o Bolsonaro, ele não fazia isso, não fazia sexo com a Michelle, ele brigava com os orangotangos da família dele, ou com alguns caras ao redor dele, aí ele comia e derrubava comida na própria roupa, era isso. O Bolsonaro era um orangotango, a gente botou um orangotango lá, né? O orangotango perdeu pro Barroso, que é um cara que fala em neoconstitucionalismo, que, né, a tese do Barroso, que é o do neoconstitucionalismo, veja só como tá tudo amarrado, é a tese de que na defesa intransigente dos direitos humanos, né, o ministro de uma Suprema Corte, um agente de uma Suprema Corte, ele pode extrapolar o seu papel, sei lá, de corte meramente constitucional e aí atuar e, de certa maneira, invadir as prerrogativas de outros poderes, porque assim ele está fazendo um bem maior, né? Ou seja, uma atuação ativa da parte do judiciário. Então esses caras ganharam. E aí, como esses caras ganharam e, né, eles passaram o rodo, eles se sentiram, né, no direito de nos administrar. Então eles derrotam o Bolsonaro e a partir de 2023 eles começam a dar as cartas. A gente pode lembrar a nomeação do PGR, o Gonê, foi parte de uma negociação que envolvia isso. Originalmente o Lula queria um cara deles, né, aí teve que ceder ali para a turma do Xande, do Xandão e do Jair, do Gilmar, colocam o Gonê. Começam a tomar decisões. Recentemente o Gilmar Mendes estava vistoriando uma obra no Mato Grosso. Então os ministros eles se tornam uma espécie de senado romano, né? Já vê a galera no chat começar, né? Referência romana, check, né? Calma que eu vou pensar como linkar isso com os indo-europeus, fiquem tranquilos. Mas a gente vai, né? Eles começam a se comportar como, mais do que cônsules, como senadores mesmo, são 12, são vários, 11 quer dizer. E estão ali deliberando, IOF, não. Ai, marco temporal, não quero não. Não quero não. E eles começam, né, e eles acharam natural.
E isto acaba descambando para um conflito. Por quê? Porque o outro lado vai atuar, vai agir, e você não vai brecar o outro lado, né? Guerras faccionais, a não ser que um lado se imponha de uma maneira muito forte através, primeiro da violência, e depois de um novo pacto, porque entendeu, o César, quando venceu as guerras faccionais em Roma, ele não saiu depois querendo matar todo mundo. Ele tentou ser, vamos dizer, ele tentou ser bacana. Tentou, né, ok, vamos aqui juntar as partes. Ele tentou unificar alguém. Ele tentou fazer a pacificação. Vencia a guerra, primeiro vence a guerra e depois faça a pacificação. A turma do Alexandre de Moraes não adotou esse caminho. Eles venceram uma guerra faccional e aí adotaram, um comportamento de participar da gestão em tudo, e dois, de manter a perseguição e sempre dobrar a aposta. E aí, isso está chegando num determinado colapso. Aqui, ó, inclusive esse episódio que tá aí, o homem que humilhou Roma, é o último, não? É o primeiro? Não lembro agora, não, mas... eu sei que eu gravei o último episódio da minha série com o Rig, e esse último episódio fala do César, e fala exatamente do César vencendo as guerras faccionais. Um cara botou, romanos já não eram indo-europeus? Claro que eram. Os latinos eram indo-europeus. Mas, pô, era um subgrupo, filho do grupo Belbiker, que, enfim, aparentemente teve contato com o Corded Ware, que foi um desdobramento dos Yamnaya. Conhecimento inútil aí, galera. Então, pra gente chegar e matar esse assunto, assim, a situação da guerra do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro aqui, ela não é nada além do que uma versão brasileira de um conflito que está acontecendo em muitos países ao mesmo tempo. Se você olhar na Alemanha, há toda uma discussão. Primeiro, o sistema criou um cordão sanitário contra a AfD e o judiciário alemão quer caçar o registro da AfD. Isso está acontecendo lá. Na Inglaterra, os protestos anti-imigração estão redundando numa perseguição oficial contra cidadãos ingleses que basicamente não querem viver com paquistaneses que comem crianças. Parece oh meu Deus, isso é uma coisa, né, horrível, criminosa. Nos Estados Unidos, o governo Trump passou por uma série de problemas na primeira gestão, né? A burocracia governava sem eles. E aí existe a resposta a ser dada, né? O governo Trump vence as eleições, e ele vence as eleições com um projeto de desmonte dessa burocracia e de uma ação forte que concentra o poder ao redor dele, que mantém o pacto dele com essa classe média, ou seja, com esse setor que participou com ele da vitória das eleições. Vamos lembrar que o governo Trump, nesta vitória, ele agrega elementos de outras facções. A gente está falando aqui de elementos étnicos, né? O homem hispânico esteve muito presente com o Donald Trump nessa vitória, e o homem negro, por mais que a vitória democrata entre os negros tenha sido bem grande, tenha sido uma lavada ainda, o Donald Trump invade um pouco do eleitor, do homem negro. Ele invade, ele come um pouquinho desse espaço. E isso tudo significa que o Trump ele tem um pacto social ao redor dele que é majoritário, e que se ele, vamos dizer, invade o espaço da burocracia e do ponto de vista eleitoral nos Estados Unidos, termina de ganhar os tais swing states, tá tudo resolvido para ele. Ele é um cara majoritário por um tempo, faz o sucessor dele e aí fazem as mudanças dele. No caso brasileiro, isto não vai acontecer porque você tem um problema que é muito grave. A natureza da nossa democracia é toda complicada, a nossa política é complicada, e você tem uma coisa que chama centrão, e o centrão é quem realmente manda na bagaça. Tá? Imagina, assim, eu tava tentando fazer uma analogia com os Estados Unidos. O centrão seria o seguinte: você tem o MAGA, que é o movimento populista do Trump, que por muito tempo foi minoritário no Partido Republicano. Os Hawks, os Falcões, o grupo tradicional do Partido Republicano, a gente poderia falar que seria o centrão americano. E uma parte importante dos democratas tradicionais seria também uma espécie de centrão. Tá, então existe um certo centrão que tá nos republicanos e nos democratas ao mesmo tempo. Os caras se dão bem entre si. Aqui é outra coisa, mas cabe um pouquinho essa analogia. E o que acontece? Os caras que pretendem governar o Brasil no pós-Lula, era esse arranjo que envolvia esse centrão, que é um arranjo completamente establishment. E esses caras estavam para vencer a próxima eleição com o Tarcísio. E o Eduardo Bolsonaro, né, agora de maneira desesperada, se insurge contra eles na defesa do pai, com todos os questionamentos que a gente possa falar do método dele, mas vamos dizer, ainda é uma tentativa desesperada do bloco populista que perdeu de evitar um destino que estava meio que sendo certo, que é o fim deles como alternativa, tá? Então a rebelião bolsonarista tá chegando ao fim. Por mais que muita gente falou, pô, aumentou, a manifestação foi maior. Ela pode ter sido maior, mas diante de um quadro, assim, eles fizeram grandes manobras internacionais, essas foram as maiores manobras que os bolsonaristas fizeram na luta contra o Xandão, disparado, tá? Nem de longe a gente viu eles atuarem, vamos dizer, bem como eles atuaram agora. A manifestação foi pequena. O Alexandre de Moraes, a resposta foi, um dia depois, ele já mete uma ordem de prisão
contra o Bolsonaro. Até agora eu não vi pronunciamento nem do Paulo Figueiredo, nem do Eduardo. Dizem por aí, né? Eu tô vendo um Twitter que eles manobraram para o Alexandre cometer esse erro, né? Mas eu fico com muito medo desse tipo de declaração se tornar o famoso xadrez 4D, quando na verdade isso é parte de um plano. Aguarde que virá, em 72 horas vai aparecer a resposta, né? Então, eu tô vendo só, né? A resposta que saiu dos Estados Unidos ontem, ela saiu até rápida, foi uma resposta dando a entender assim, essa prisão aí é errada e nós vamos punir outros que continuarem perseguindo o Alexandre de Moraes. Dando a entender na prática aquilo que o relatório da Eurásia já falava, que é o próximo passo dos Estados Unidos será, vamos dizer, impor a Magnitsky a outros ministros do STF. Coisa que eles acho que já meio que esperam, tá? Saiu fala do Paulo Figueiredo? É de AM/PM, é de ontem à noite, né? Qualquer um que acompanha minimamente o meu trabalho com o Eduardo sabe que a prisão do Jair Bolsonaro é triste, mas totalmente esperada. Era uma questão de quando e não de se. Aliás, um dos pressupostos que sempre apontei aqui foi o que de Alexandre sempre dobraria a aposta. Só um problema, as fichas dele agora acabaram. As nossas não. É claro que haverá resposta, mas os próximos movimentos interessantes a serem observados não são os do Alexandre, sim o do sistema que ele deu suporte. E não acredite em bravatas públicas. Nos bastidores as coisas estão muito mais animadas. Segue o jogo. Ele deu uma resposta animadora pro próprio público, e eu acho que, enfim, faz sentido ele dar essa resposta, mas, né, assim, vamos acompanhar. Eu ainda acho, talvez o Trump ele ganhou tempo para eles tentarem uma negociação, e por enquanto a negociação não tem nada. O Alexandre de Moraes está mantendo aquele perfil que é, né, vou dobrar a aposta, vou para cima, não quero saber, quem vier vai tomar porrada. Eu acho que o jogo, ele não é que ele tá pendendo pro Alexandre, eu acho que essa briga é boa, porque, de fato, eu não acho que o Alexandre tenha muito mais espaço para expandir o poder dele sem começar a mobilizar uma resistência, não estou falando dos bolsonaristas, mas da sociedade civil como um todo, tá? A partir do momento que a imprensa já está de saco cheio dele, empresariado já começa a ficar bem de saco cheio dele, o centrão começa a achar isso estranho, é que aquela coalizão que o sustentava, ela começa a ficar abalada. O que eu não sei, eu gostaria de ser agora um mosquito andando dentro do STF, como é que está a cabeça de cada ministro, né? E se eles estão prontos, eventualmente, para lidar com uma Magnitsky ampla que atinja eles, os negócios deles, os negócios aliados dele. Tem muita gente que tem muito patrimônio ali, tá? Tem grandes bancas advocatícias ligadas a eles, com grandes clientes que fazem parte do capitalismo brasileiro. Essas pessoas sancionadas, esses parceiros, esses sócios, familiares sancionados, estes caras são muito importantes. São gente que vive de um lobby poderosíssimo em Brasília, e esse lobby hoje circunda todo ao redor do STF e também do STJ. Esses caras não querem seus negócios atrapalhados, suas relações com outros países obstadas, né? Em última instância o setor financeiro também não. Então eu já venho colocando uma posição que pra gente que acompanha o MBL é uma posição soa até estranha, que é a posição assim, olha, eu respeito uma parte bem grande do que o Paulo Figueiredo vem fazendo. Ainda que as intenções dele sejam personalíssimas, sejam muito ligadas ao interesse do Jair Bolsonaro, eu acho que essa atuação através dos Estados Unidos gera pelo menos momentaneamente um desgaste num bloco político, que é esse bloco do STF, que está, não digo que parou, mas que está se encaminhando para ser o grande problema político aí nosso dos próximos anos, tá? Muito mais do que as esquerdas. E mais, caso um cara como o Tarcísio ganhasse, ninguém me tira da cabeça que não seria também uma vitória deles. Até porque, falo pra vocês com toda tranquilidade, o Tarcísio é queridinho entre os caras. O Tarcísio é queridinho. Isso aqui eu não tô falando, isso aqui não é uma opinião. Isso aqui não é uma opinião, isso aqui é um fato, tá? De todos, o menos ali é o Barroso. O menos é o Barroso. Mas de resto, o Tarcísio é um queridinho e a coisa estava se encaminhando pra isso.